Vamos então para o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Nós estamos na segunda parte, os departamentos, capítulo 3, o manicômio. Esse é o nosso o segundo encontro para tratarmos então desse assunto. Nós vimos aqui então nessa segunda parte dos departamentos, falamos um pouquinho sobre a torre de vigia, falamos um pouquinho sobre os arquivos da alma, aquela revista que os espíritos fizeram sobre suas próprias histórias, os seus dramas e tudo mais. E entramos agora no manicômio. Só para a gente poder fazer aqui uma recapitulação, eles então se apresentaram naquele departamento encontrando com o espírito, que se chamava então Irmão João. E ele traz aqui para nós essa explicação. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu, gentil e atencioso, devereis certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, outros imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse conscientemente, não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos ainda não imunizados, pelas atitudes mentais sadias e vertiginosas, razão pela qual temo-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Aqui depois então nós conversamos no nosso encontro anterior, falando sobre a necessidade da transformação mental de espíritos encarnados e encarnados, falando exatamente dessa contaminação que existe por parte desses espíritos nessa condição bastante perturbada, que é como acontece com esses espíritos nesse manicômio, que a simples presença deles próximos a encarnados ou desencarnados, não sendo vigilantes, equilibrados, podem ser influenciados por esse estado mental bastante desequilibrado, fazendo com que tendências suicidas também surjam junto a esses espíritos que deles se aproximam. Então, trouxe para nós aqui a necessidade da mudança, do cultivo das virtudes, do contato com o pensamento divino constantemente, principalmente aqui quando nós vivemos num mundo com tantas influências do mundo material, de viciações, de sensações que nós buscamos com tanta intensidade, e isso faz com que nós nos desconectemos de Deus, exatamente nos expondo a essas influências. Então esses espíritos suicidas que se encontram em desequilíbrio são então isolados para evitar exatamente que, mesmo que não tenham a intenção, causem prejuízos para todos os encarnados. Depois nós tivemos aquela mensagem que foi lida, falando sobre a mensagem de Jesus, sobre a relação que nós temos com Deus. E depois ele coloca para nós, assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Todos os ensinamentos, então, que os espíritos trazem para nós, trabalhando nessa transformação moral do nosso planeta. Depois continua aqui o nosso texto, então. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se através dela aos homens, dirige, os filhos do infortúnio de preferência, aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores não contaminados de indigestas teorias filhas de infalíveis opiniões pessoais, e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres, na ânsia incontida
e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso, que só em si mesmo crê e só em si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhe a marcha para o precipício, até que com efeito lá se despenham, não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Disse, e adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas para imenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras, que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para, em silêncio, descansar. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou: essas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram, como vós outros, do Vale dos Suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, esses pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidades do suicídio. Estão atordoados, entorpecidos, sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar em um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa como se o fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram elevaram-se a extensão tal que lhes atormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza desse pátio, que a misericórdia sempre terna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, os quais admiradores solícitos teceram necrológicos eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram do que de melhor existe na terra, mas que, infelizmente, se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em Fausto. Nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados pelos dispensadores da descida irreparável para as trevas. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se elevariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação,
porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda ordem traíam disposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Todos estes sabiam-no também. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produziam em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais, mas prosseguiam, sem qualquer tentativa para emenda. Mataram-se, pois lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Antes de continuarmos aqui, percebemos então que se fala, bom dia André, que se fala sobre aqueles que abusavam do próprio corpo, não necessariamente com a intenção de praticar o suicídio, mas aqueles que negligenciavam a saúde orgânica, abusando de todos os prazeres com substâncias, com comportamentos, condutas que acabavam então cometendo esse suicídio, que André Luiz chamava de suicídio inconsciente. Kardec, lá no livro Céu e Inferno, também falava sobre isso, dizendo que muitas vezes também classificava como suicídio aqueles que negligentemente lidavam com a vida no mundo material. Então, embora não tivessem a intenção, agiam, eram orientados, eram esclarecidos, como foi colocado para nós aqui, conforme as doenças foram surgindo, iam surgindo durante as suas vidas, quando encarnados, eles procuravam médicos, procuravam esclarecimentos, e então eram orientados de que deveriam mudar de conduta, como foi trazido para nós aqui agora. Lendo para vocês aqui, dizendo para nós aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente o trecho, só para poder facilitar para nós, quando diz assim, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda ordem traziam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais. Esses facultativos eram os médicos, que eram consultados para poder tratar daquele problema, mas poucos se importavam. Então a gente acha que hoje, as substâncias que nós temos hoje, de drogas, de substâncias que são inaladas e tudo mais, o interessante é a gente perceber que naquele tempo também havia substâncias que traziam ali tantos e tantos malefícios para todos aqueles que se comportavam daquela forma. Tá, pessoal, só um instantinho, por gentileza. Então, naquela época, nós tínhamos também outros tipos de substâncias, outros tipos, aliás, condutas bastante semelhantes com a da atualidade. Então, a gente vê assim que os abusos que os homens praticam e praticavam desde os tempos mais antigos, acabavam, infelizmente, interrompendo uma jornada terrena importante, programada, trazendo tantos e tantos compromissos, e que, infelizmente, as pessoas, então, eram classificadas, essas pessoas classificadas como suicidas. Esses indivíduos, então, como nós vimos aqui, eram levados para instituições desse tipo quando alcançavam esse grau de desequilíbrio, do estado de loucura no plano espiritual, como nós vimos aqui. Diz aqui ainda, vamos lá. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações, que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria, possivelmente, à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares, que aflige e persegue a humanidade, há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta, e posso mesmo garantir-vos que nem um só homem,
desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício ao alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal, ou diante do estágio no invisível à espera da reencarnação. E por isso mesmo, certamente, também esses pobres que aqui se acham tiveram a ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui a citação, então, do Evangelho, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Então, o que é colocado aqui é que, embora as pessoas se comportassem daquela forma e continuem se comportando, nós não temos como dizer que alguém nunca ouviu falar de algum tipo de ensinamento de Jesus. Em todos os locais do planeta se fala sobre isso, mesmo aqui naqueles locais onde nós temos ali religiões que não são cristãs. Mas ainda assim, Jesus, visto como um sábio, esses mesmos ensinamentos eram transmitidos numa linguagem própria, numa cultura própria daquela religião, que trazia também esses valores dos mais elevados. Toda religião tem essa finalidade de ser uma escola do espírito. E essa escola se baseia no mesmo currículo, que são exatamente ali aquelas leis universais, aquelas leis divinas universais. Jesus foi aquele codificador, podemos dizer assim, que maior influência exerceu sobre o nosso planeta. Mas nós tivemos outros codificadores que também vieram trazer esses ensinamentos, embora falando com detalhes diferentes, mas a essência acaba sendo a mesma. E o que foi colocado também aqui é que, assim como no mundo físico, como no mundo espiritual, tanto numa dimensão como na outra, esses ensinamentos continuavam sendo ditos. E também, né, Tico e Teco, em tantas e tantas outras encarnações que nós estamos ouvindo. Então aquele indivíduo que erra hoje, no passado ele já teve contato com isso. E depois em outras e outras e outras tantas encarnações. Então todos nós sabemos exatamente qual é a regra do jogo, de que forma que nós podemos viver para manter essa felicidade, mas nós recusamos esse tipo de conduta nessa linha filosófica exatamente porque isso nos tira a possibilidade de desfrutarmos de muitos prazeres que o mundo físico hoje oferece. Continua para nós aqui o texto. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadas e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes respeitáveis, 100 vezes responsáveis, pois ficais sabendo que infratores dessa ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado, que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Olha a observação extremamente importante. Nós temos aqueles que cometem suicídio num ato de desespero, e temos aqueles que vão, então, se destruindo gradualmente, mesmo sabendo que fazem de uma forma equivocada. Esses que fazem de uma forma deliberada, que fazem com intenção, sofrem muito mais do que aqueles que são tomados pelo desespero. E essa é uma observação extremamente importante, porque nós focamos principalmente naqueles que desencarnam pela violência, não percebemos aqueles que vão se destruindo, né? Ou seja, aqueles que cometem esse suicídio inconsciente, que vai então gradualmente agravando a sua condição até chegar no momento supremo. A Sandra colocou, né, o Vale do Suicida existe mesmo, Zeke? Como é colocado para nós, Sandra, o Vale do Suicida ele é um ambiente no plano espiritual formado a partir de consciências de suicidas. Então a gente lembra sempre que não pensemos no plano espiritual dentro dos padrões de uma geografia material, de uma geografia do mundo físico, porque fica nesse ou naquele endereço, nesse ou naquele ambiente. Na verdade, esses espíritos vão se juntando e, através da força do pensamento que eles emitem, no caso de suicidas, por exemplo, pensamentos que são perturbados, pensamentos que são sofredores, através de uma conexão mental, eles então criam esse ambiente a partir dos fluidos que existem em torno de nós, e eles se juntam formando então esses grupos. Então são essas coletividades que nós temos, assim como nós temos espíritos de várias categorias.
Temos citações, por exemplo, em livros de Manuel Filomeno de Miranda, onde nós encontramos grupos de espíritos que são viciados em sexo. Nós encontramos, no plano espiritual, grupos de espíritos que são artistas. Encontramos no plano espiritual grupos de espíritos que são viciados, né, em comportamentos, em condutas no plano material, e eles então ficam localizados aqui entre nós. Então o que nós observamos é que essas coletividades acabam sendo formadas então a partir da força do pensamento coletivo que existe no plano espiritual. E eles então vão se juntando de acordo com as afinidades. Um suicida atrai outro suicida. E é claro que nós temos no plano espiritual também a regência de espíritos, né, de grande envergadura moral, de grande conhecimento, que acabam então aproximando essas criaturas para que elas possam aprender através das experiências que elas vivem, através do compartilhamento que elas vivenciam no plano espiritual. Por isso então sempre os nomes que são dados é muito mais para facilitar o nosso entendimento, mas nós temos que entender a natureza dessas comunidades. Por que elas são formadas, de que forma que elas são formadas, quem são aqueles que habitam essas comunidades. Então não pensemos que existe um local e esse local é um depositório de espíritos. Na verdade, os espíritos se juntam pela própria lei de afinidade. Assim que nós temos que entender. Deixa eu ver aqui. Exato, né, Tic Tac? Então, para nós ainda, a gente acaba conhecendo a realidade do plano espiritual a partir da realidade, né, a partir da descrição que os espíritos trazem. São muitos os livros que nós temos, como livros de André Luiz, livros do caso do Camilo, por exemplo, que trouxe para nós essa obra, livros de Manuel Filomeno de Miranda e outros autores espirituais que trazem para nós. Mas é muito difícil de nós assimilarmos isso, entendermos de que forma que isso acontece, porque a nossa visão ela é muito material. Então nós entendemos aqui o nosso mundo físico baseado na estrutura geológica do nosso planeta. Então você sabe o que é montanha, o que é pedra, o que é terra, onde fica tal lugar baseado no mapa, mas no plano espiritual de que forma que as coisas se formam, de que forma que elas se organizam, se estruturam. Para falarmos que o pensamento é a força criadora e o fluido é a matéria-prima que eles utilizam para criar essas estruturas, é algo que foge da nossa realidade. Nós estamos acostumados com pedra, tijolo, cimento, terra. Lá não, lá é fluido e pensamento. Então a gente assimila esses ensinamentos a partir dessa fé raciocinada. Os espíritos falam de que forma que se organiza, a gente simplesmente aceita, porque ainda não temos condições de compreender, né, essa dinâmica ou essa força criadora que existe no plano espiritual. O problema, né, Tic Tac, quando a gente começa a fazer uma semelhança muito grande entre mundo material e mundo espiritual, a gente acaba se equivocando, né, porque a forma como as coisas acontecem no plano espiritual é diferente do que acontece aqui, embora tenha semelhanças, mas não na sua estrutura, mas na forma como elas se organizam, né, e também dos seus habitantes. Então essa é a grande dificuldade para nós. Então muita coisa que chega para nós do plano espiritual, a gente observa, estuda, analisa, mas não adianta a gente querer ir além das nossas limitações. Não conseguimos compreender como isso acontece. Então o que a gente pensa é, os espíritos criam pela força do pensamento. Se nós temos uma força do pensamento perturbada, criarão um ambiente perturbado. E isso pode ser uma criação individual, como nós já vimos em outras citações de espíritos mesmo suicidas. Uma psicografia, por exemplo, um espírito suicida diz assim: eu me encontro num lugar escuro, mas que parece um pântano. E eu me encontro aqui isolado. Quer dizer, ele criou aquele ambiente dentro de sua realidade mental. Mas como funciona isso? Nós não sabemos. Imaginar um pesadelo que nós temos se transformando num ambiente real onde nós vivemos, isso seria uma ilusão que o espírito vive? Isso seria manipulação de fluidos? Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Então a gente vai, por enquanto, apenas anotando aquilo que os espíritos vão trazendo. E a partir de um momento que nós tivermos uma compreensão melhor de que forma que acontece essa relação entre força do pensamento e fluidos
que acabam depois, que acaba trazendo essa manipulação dessa substância, dessa matéria para a criação no plano espiritual, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre tudo aquilo que os espíritos trazem para nós. A Andrea colocou, né, o próprio tempo é incontável, um século para nós é diferente no mundo espiritual. Então até mesmo o tempo também já é outra situação complicada. Como é que os espíritos não percebem a passagem do tempo? Então o tempo, as estruturas, então isso são novidades que vão chegando, a gente vai tentando entender, mas com reservas, porque a gente não consegue ir além das comparações que nós podemos fazer com o mundo material. Continuando, bom dia, abraço. Bom dia, Arnaldo. Continuando. Tá, então falamos aqui, né, da gravidade que existe entre aquele que alimenta um vício e acaba se destruindo, comparado com aquele que comete um suicídio tomado por uma paixão desequilibrada. Então, mais uma vez, ele diz assim: pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu me destruo com conhecimento de causa, sabendo o que eu estou fazendo, através dos meus vícios, através do meu comportamento, eu tenho uma responsabilidade muito maior da lesão que eu provoco sobre mim mesmo, do que aquele que, tomado por um desespero, acaba depois seguindo por esse caminho. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram seu corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas e influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição, impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá o homem a lindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes, que confinam com os haustos divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Efetivamente, víamos, acompanhando com o olhar interessado, as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam, consequências calatitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do vale sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam à mostra em sua configuração astral os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações que, pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo astral. Antes de continuar, só para a gente poder fazer uma comparação, eu me recordo de uma descrição de um espírito que havia desencarnado como viciado em cocaína. Ele cheirava a cocaína e chegou no plano espiritual exatamente com essa descrição de leproso. Seu nariz havia desaparecido.
corroído por essa substância. Então mostra que aquilo que destrói o corpo físico, a agressão dessas substâncias na mucosa, no tecido orgânico, acaba repercutindo depois no plano espiritual. Então, assim como nós temos aqueles espíritos, chegamos a ver uma descrição desse tipo, o espírito, aqui mesmo, na Memória de um Suicida, ele havia, daquele grupo, né, do Camilo, ele havia assassinado então uma mulher, e no plano espiritual ele se via sem braços. Tamanha a culpa que ele sentia por ter usado as mãos para praticar aquele ato. Nós temos então esses espíritos que, através desses vícios, acabam não apenas destruindo o corpo físico, mas provocando essa mesma repercussão também no corpo perispiritual. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, para um espírito mediano acima da cronologia do mundo espiritual próximo à Terra, é quase o mesmo da Terra, né, o mesmo Sol, a mesma Lua. Isso quando ele tem essa percepção, né, Brás? Porque quando ele não tem essa percepção, então ele acaba ficando sem referências de tempo e espaço. Continua aqui para nós. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relagada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos a quem ataduras envolvessem, tolhendo a agilidade das articulações. Então, quer dizer, parecendo exatamente aquela figura dos leprosos, né, no Vale dos Leprosos, que nós encontramos lá nas descrições dos evangelhos. O detalhe também interessante, né, até mesmo esse fim de semana foi publicada uma psicografia interessante de uma personalidade da música aqui no Brasil, que acabou desencarnando por overdose, né, por esses abusos, e falava exatamente disso, né, que quando nós pensamos num viciado em cocaína, né, um cocainômano, como é colocado para nós, né, viciado, hoje nós temos o crack também, que é uma substância altamente destrutiva que nós encontramos na sociedade, nós vemos que não são aquelas pessoas que vivem, por exemplo, numa Cracolândia, como nós temos comentado aqui, né, desses eventos que acontecem em São Paulo. Mas nós encontramos pessoas que nos mais altos círculos sociais abusam dessas substâncias e acabam desencarnando vítimas dos vícios que ainda, infelizmente, as consomem. Então nós temos assim que não importa qual é a classe social, o comportamento é o mesmo. Basta que o indivíduo se deixe levar por esse vício, se autodestruindo, que a sua condição no plano espiritual pode ser a mesma, chegando nesse grau de loucura que nós vimos aqui. Então, indivíduos que têm espasmos, indivíduos que têm dificuldades enormes para poder se locomover, indivíduos que trazem cicatrizes, outros que parecem com pedaços do corpo, né, dos corpos que foram se destruindo. Tudo isso acontecendo devido a esse tipo de desencarnação. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheio de angústias. E que há de ser dessas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho, frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Ele responde então: ó dramático futuro aguarda-as, na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável, respondeu ele. Os exemplos que apresento nesse momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferozes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega em que se acharam por bem de se locupretarem no livre curso dos seus aos vícios
com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isso lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida. Para que se convençam da situação própria, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis da terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos desses infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideraram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiram. A insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Tais como se encontram aqui, estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos convulsos, enfermos incuráveis rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade terrena, pois são fruto dela, dos seus erros, e a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Aqui nós temos uma colocação extremamente valiosa, porque esses espíritos, depois de chegarem ao plano espiritual, vítimas dos vícios que a própria sociedade alimenta, chegam no plano espiritual nesse estado deplorável, se programando então para uma nova reencarnação, voltando para a mesma sociedade que os destruiu. Ou seja, a sociedade tem a responsabilidade de cuidar desses indivíduos com todos os seus ônus, ou seja, vai ter que pagar caro por isso, pagar caro materialmente, pagar caro moralmente, porque nós vemos todas essas desgraças que nós temos hoje, esses indivíduos que nascem com doenças que são incuráveis, doenças que são graves, que precisam simplesmente ser acolhidos por essa sociedade. Então a gente pensa, mas por que essas pessoas simplesmente não desaparecem? A mesma coisa pode acontecer não apenas com essas pessoas que trazem esses vícios, mas também com criminosos. Quando nós pensamos assim, mas por que nós temos que acolher esses tantos criminosos que atormentam a nossa sociedade? Que são assassinos, que são traficantes, que são assaltantes, que destroem o patrimônio alheio. Por que nós temos que conviver com esses indivíduos? Baseado nessa mesma linha de pensamento, fomos nós, enquanto sociedade, que criamos esses indivíduos. Então eles reencarnam exatamente para conviver aqui no nosso mesmo ambiente. Ou seja, nós somos vítimas de nós mesmos. Se por acaso nós tivéssemos uma mudança na sociedade em que a educação, em que as oportunidades, o acolhimento social, o amor fraternal fosse difundido entre todas as pessoas, nós naturalmente criaríamos indivíduos saudáveis que reencarnariam como indivíduos saudáveis. Mas enquanto nós vivemos numa sociedade egoísta, materialista, viciosa, superficial no que diz respeito a esses valores, nós estamos reencarnando no nosso próprio meio. Nós encontramos, por exemplo, tantas e tantas penitenciárias espalhadas aqui pelo nosso país,
Falamos do nosso país porque essa é a nossa realidade, mas nós poderíamos falar de qualquer ambiente do nosso planeta. Encontramos então essas penitenciárias lotadas, esses indivíduos que parecem ser incorrigíveis. Por que nós temos que conviver com todos eles? A resposta vem exatamente desse raciocínio, porque fomos nós que criamos. Hoje, nós podemos não nos classificar como criminosos desse tipo de indivíduo desses tipos de indivíduos que se encontram na sociedade, mas no passado nós já fomos assim. Então, na verdade, é um processo de reabilitação, mas quanto mais nós retardarmos esse processo, mais nós teremos que conviver com eles. Aqui no livro eu falava sobre os viciosos. Nós poderíamos falar sobre os criminosos, falar sobre os ditadores, e todas as tantas e tantas situações que nós encontramos pelo mundo afora. Eles continuam reencarnando aqui porque são frutos da própria sociedade, ou seja, se a árvore é má, os frutos são maus. Se a sociedade é uma árvore má, pelo seu comportamento, pelos seus valores, os frutos que ela vai gerar são frutos também que vão cair perto dela. Olha que raciocínio interessante, a gente começa a olhar a sociedade de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui. Todos nós aqui somos espíritas, tá, Hércules? Então seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. André colocou, né, achei muito forte essa frase, irremediáveis na vida espiritual. Exatamente porque essa ideia do irremediável, André, que é transmitido, é exatamente que tem muitos indivíduos que no plano espiritual, apenas por essa terapia de evangelização e também do tratamento fluídico que é realizado, como nós vimos, né, no caso de Camilo, quando eles então foram atendidos lá no plano espiritual, nesse hospital, eles então foram submetidos àquela terapia fluídica para a reconstituição do corpo, desse corpo astral. Então, para esses espíritos, nesse caso do manicômio, estar apenas no plano espiritual não é o suficiente. Há a necessidade de uma reencarnação, e essa reencarnação vem como compulsória. E essa reencarnação compulsória significa exatamente fazer com que o espírito reencarne numa condição bastante dolorosa que a sociedade terá que acolher, mas que para ele, esse processo de dor, de tanta e tanta dificuldade, desculpem, será exatamente a terapia que ele precisa, mas é uma terapia a longo prazo, porque muitas vezes são várias e várias reencarnações até que esse espírito consiga não apenas se reconstituir, mas também se moralizar para poder sair desse vício. É exatamente aí a dificuldade. Vamos lá. Continuando aqui para nós o nosso estudo. Tá. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores, incumbidos na sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, observem aí, pois não há outro remédio capaz de desminorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram, todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Então vimos ali que, na verdade, eles são acolhidos no plano espiritual apenas numa condição de socorro e depois reencarnarão dessa forma compulsória para vivenciarem essas experiências. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, fá-los-ão colher boa messe de proveitos futuros. Sob os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral se adelgaçarão, dando lugar a que as vibrações se ativem
desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em haustos de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo, o vírus se irá desfazendo até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados e em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação depois de receberem alta de nosso estabelecimento. Se bem compreendia, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta simplesmente como tratamento médico hospitalar dessa seção do nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois, perquiri, sacudido por penoso desaponto. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Medicamentação apenas, um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir aos pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão esses em convalescença. Então o detalhe é que, primeiro, há a necessidade de utilizar a reencarnação como um meio de fazer com que o espírito passe por essa primeira etapa de regeneração. Seria um mata-borrão. É aquele primeiro impacto para absorver essas lesões mais dolorosas. Depois, com o passar do tempo, ele começa então a receber essa terapia necessária para o seu esclarecimento. Então não basta apenas acolher um espírito e oferecer para ele a terapia. Há a necessidade de analisar se ele está em condições de absorver essa terapia. É aí então que foi colocado para nós essa imposição diante da gravidade e da urgência do mal. Então, são muitos os espíritos hoje que nós encontramos em condições deploráveis aqui no nosso mundo, que nós então ficamos nos perguntando o que será que esse espírito vivenciou. Muitos deles chegam aqui nessa condição de completo desequilíbrio, vindos através de uma imposição, de uma reencarnação compulsória, para que eles possam, durante essa encarnação, recomeçarem a reconstituição dos seus organismos. Então eles vão ali nesse caso, como nós já vimos, muitos espíritos então são conduzidos à reencarnação, os seus corpos oferecem pouquíssimas condições para que eles tenham uma vida normal aqui, interagindo com a sociedade, participando, se desenvolvendo, apenas serve para que eles possam ser recebidos e ficarem naquela condição inicial vamos colocar assim, de certa nulidade, ou seja, eles ficam então naquela condição nula, aparentemente, no que diz respeito a toda a sua mobilização, mas que, durante esse tempo, o próprio espírito vai se transformando. Nós vimos uma situação muito semelhante estudando o livro O Céu e o Inferno, nesse capítulo das expiações terrestres, naquele capítulo que falava de o espírito de um idiota. Quando nós estudamos sobre esse tema, nós tínhamos ali a descrição do espírito que dizia que no século XVI, ele havia sido um espírito extremamente viciado nos prazeres que a vida oferecia, naquele comportamento cheio de sensualidade, de viciações. Esse espírito então desencarnou durante 3 séculos, aparentemente ali pelo que foi descrito para nós. Ele ficou nesse estado de perturbação e reencarnou num corpo em que ele era praticamente um vegetal. Ele foi evocado, ainda encarnado por Kardec. Ele era aquele espírito então que não tinha condições nenhuma de ter independência.
Então, na verdade, esse estágio de nulidade que ele apresentava, fisicamente para nós era um espírito que simplesmente veio para não fazer nada. Mas para a terapia a que foi indicado, esse estágio para ele era de reconstrução, que demoraria o tempo que fosse necessário. Valderes colocou para nós espaços em que podemos ser levados à pequenina humildade. Poderia ser também assim, mas inicialmente, Valderes, é importante lembrar que para que você possa despertar a humildade num espírito, ele tem que estar consciente do seu orgulho, da sua arrogância. Nesse caso, esses espíritos sequer têm condições de ter essa percepção. Então essa reencarnação é imposta para que eles comecem a despertar. E foi aí que foi colocado para nós aqui no texto. Depois desse despertamento, que ele começa a ter noção de alguma coisa, aí começa então aquela terapia de regeneração moral. O choque em que eles estão, a condição em que eles estão, ela é tão deplorável que eles não têm sequer consciência do que acontece com eles. É isso que eles colocam para nós. Então essas reencarnações, algumas vezes uma, 2 ou 3 reencarnações, várias reencarnações, para que eles possam gradualmente começar a despertar. Quando eles começam a se dar conta, nossa, o que eu fiz comigo? Pronto, é a hora de começar então a conversar. Enquanto eles não tiverem essa possibilidade... Desculpem de novo. Enquanto eles não apresentarem essa possibilidade de assimilarem qualquer tipo de ensinamento moral que vai ser apresentado, eles continuam simplesmente sendo conduzidos através dessas expiações que são impostas, expiações que são chamadas então expiações compulsórias. É aí que a gente começa a perceber, de nada adianta. É como se você pegar um presidiário, um grande criminoso, que você tenta falar para ele assim, olha, você tem consciência do que você fez? Ele vai negar, ele vai ter resistência e tudo mais. Não adianta nenhum tipo de diálogo. Então há necessidade, primeiramente, de acalmar esse espírito, de despertar a sua consciência. E aí depois entrar com a terapia de transformação. Bom dia, Ligeirinho. Bom dia, Francis. Continuando, vamos lá para a gente acompanhar essa história. Diz ainda para nós aqui. Unicamente, não será propriamente uma punição, conforme considerada. Porque ele tinha falado, né, uma encarnação punitiva, o que Camilo apresentou. Né? Então, o irmão João traz esse esclarecimento. Unicamente não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quanto aqui servimos a lei, nos esforçamos tanto quanto nos esteja ao alcance para lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade, preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção, confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecessem, enquanto que será para aqui mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para que os preparamos. Então é interessante isso, os espíritos reencarnam nessa condição compulsória limitada, mas estão vinculados a essa instituição, porque é uma terapia, eles vão e voltam. Chegam aqui no mundo material, passam por esse processo físico, material e moral também, depois retornam como pacientes que estão ali dando continuidade no tratamento. Olha que interessante. O Valderes colocou as pessoas que iriam trabalhar com esses espíritos também tem que ser bem especiais. A gente viu aqui no começo, né, que geralmente são espíritos que trabalham nessas instituições, têm um vínculo muito direto com o próprio suicídio. Nós vimos lá o Roberto de Canaleiras, que era um suicida. Então, geralmente, são espíritos que tiveram no seu histórico um trabalho, uma vivência, uma experiência semelhante a desses pacientes, mas que já avançaram muito e já se tornaram doutores nessas causas. Então, não é para qualquer um. Como nós vimos aqui, e foi colocado pelo irmão João,
ele coloca que esses pacientes, então, eles ficam isolados. E nem mesmo esses visitantes podem ter contato exatamente pelo grau de desequilíbrio que eles apresentam e que isso poderia influenciar esses observadores. Então imagina aqueles que trabalham diretamente com eles. No capítulo anterior, que falava sobre os segredos da alma, que nós tivemos ali, né, aquele Adelmo, se eu não me engano, que era o nome daquele rebelde que estava na torre de vigia, aquele outro terapeuta, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele então tinha um histórico de vivência aqui no mundo material, lidando com bárbaros, lidando com indivíduos da pior espécie, e aí então eles tendo essa experiência, lidando com esses tipos com esses tipos de indivíduos, no plano espiritual ele também trabalhava com esses obsessores. Então era um suicida, vocês se lembram, na torre de vigia, ele era um suicida, no plano espiritual ele se tornou líder de uma falange de obsessores, e aí então ele foi aprisionado nessa torre para que pudesse, primeiramente, ser afastado do convívio com os encarnados e desencarnados, para que sob quem ele exercia essa grande influência negativa, e aí então para lidar diretamente com ele tinha que ser um espírito com uma forte resistência moral, não apenas conhecimento. Porque o conhecimento é técnico, mas a resistência moral para evitar esse tipo de influência é algo, para nós, ainda indescritível. Então nós vemos que, sem dúvida nenhuma, trabalhar com esses espíritos é algo muito problemático. Basta a gente ver no nosso mundo hoje, não precisa ir muito longe, quem são os profissionais, por exemplo, que trabalham com presidiários, que trabalham com dependentes químicos, que trabalham em manicômio. Eu, durante a minha vida profissional, eu tive a oportunidade de ter contato com alguns hospitais, alguns deles eram psiquiátricos. E estando nesse ambiente, é realmente alguém que goste muito de trabalhar com esse tipo de paciente, e são também pessoas extremamente capacitadas para não caírem num estado de perturbação. Porque é um ambiente que uma pessoa sensível certamente não suportaria trabalhar. Então, se nós podemos ter assim uma ideia, né, como eu falei para vocês, trazendo de volta essa situação que vem ocorrendo aqui em São Paulo, que eu falei para vocês da Cracolândia, essa mobilização de vários grupos, né, de profissionais, nós temos então ali profissionais da área psicológica, da área psiquiátrica, da área de assistência social, de áreas religiosas também. São indivíduos que não são apenas, têm o título de profissionais. São indivíduos que trazem uma resistência para trabalharem com esse público. Porque primeiro você tem que quebrar um preconceito de você ver o indivíduo como um doente, e não como um viciado, não como um criminoso. E depois você lidar com as causas dos seus problemas, lidar com os efeitos dos seus problemas. Para quem trabalha com assistência social, por exemplo, lidar com pessoas que trazem esses problemas, né, para tentar fazer com que eles sejam reencaminhados, né, para esse processo de reabilitação, de convívio com a família, de reconstrução da própria vida, e há a necessidade de ter um sentimento muito forte de amor ao próximo e também uma capacidade muito grande para lidar com essas dores morais que são apresentadas. Se aqui já é algo muito difícil de acontecer, imaginemos no plano espiritual, quando a gente lida com esses espíritos, com esse grau de debilidade, com esse grau de desequilíbrio que eles apresentam. A Andréa colocou, né, tenho dúvidas quanto às preces que dirigimos aos esses sofredores, porque os sinto tão longe, tão sofridos, que não conseguem assimilar nenhuma vibração positiva. Mas como os espíritos colocam para nós, a gente já chegou a ler sobre isso também aqui mesmo, no próprio Memória de Suicida, André, quando Camilo perguntou se as preces fariam efeito sobre esses espíritos. E a resposta foi, no momento, não. Mas as influências que eles acabam sofrendo com o passar do tempo é algo que vai passando por essa transformação gradual. Então, certamente há, como foi colocado aqui no livro, espíritos que são completamente refratários a qualquer tipo de prece. Mas é uma questão daquele trabalho persistente
para quebrar exatamente essa resistência. A Valderes colocou, na verdade, trabalhar a espiritualidade é muito difícil para todos nós, minha alma é muito complexa. Todos nós somos assim, né? Quem não é? Mas quando nós falamos desses espíritos com esse grau de comprometimento, né, na sua organização mental, psicológica, dá para a gente imaginar a capacidade que esses espíritos têm. Esse espírito, por exemplo, o irmão João, que é o responsável por esse manicômio, dá para a gente entender, dá para a gente imaginar qual é o currículo que esse espírito tem em termos de vivências e experiências de lidar com as dores do mundo. Maria, por exemplo, líder que é a coordenadora responsável por esse hospital para lidar com suicidas, dá para a gente ter uma ideia da capacidade moral que esse espírito tem. Olha, Tico Teco, a gente supõe que sejam milênios, mas não é fácil, não é difícil da gente chegar a essa conclusão, não. Esses espíritos que estão encarnação após encarnação, trabalhando com essas dores morais, para chegar numa condição que possam trabalhar com esses espíritos. É aquilo que eu falo para vocês, né? Eu já cheguei a falar até de uma forma meio de brincadeira, mas não deixa de ser um pouco sério também. Muitos de nós criamos planos aqui no mundo físico para chegar no plano espiritual e começarmos a desenvolver tarefas. Há aqueles que querem, por exemplo, trabalhar com evangelização, com estudos, trabalhar com mediunidade, trabalhar com suicidas, por que não, né? Tem aqueles que desejam. Eu tenho ali as minhas preferências de trabalhar com espíritos desencarnados, recém-desencarnados, para ajudar, né, nessa adaptação inicial e tudo mais. A pergunta é, será que eu teria capacidade para isso? De você ver um espírito desencarnando com todas as suas angústias, com todo o seu sofrimento, será que eu não teria capacidade para isso? Quantas pessoas, só para vocês terem uma ideia, quantos jovens começam faculdade de psicologia, faculdade de medicina, faculdade de assistência social, de enfermagem, e abandonam a faculdade a partir do momento que começam a ter contato com as vivências reais da profissão? Que a pessoa fala assim, nossa, mas eu achava tão bonito aquilo, quando eu comecei a ter contato eu desisti porque eu vi que aquilo não era para mim. Isso é um reflexo simples que nós vemos hoje na nossa realidade do que acontece também no plano espiritual. Porque não importa a profissão que você exerça aqui no mundo material. O que vale, na verdade, é a tarefa que você realiza, que pode ser aqui e pode ser no plano espiritual. Porque, na verdade, você lida com o ser humano. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado. A nossa capacidade como encarnado ou desencarnado também é a mesma. Nós vamos naturalmente, com o passar do tempo, criando resistência, criando competências também. Nós estamos trabalhando, por exemplo, para quem trabalha em centros espíritas com atendimento fraterno, não são raras as vezes em que trabalhadores são afastados da tarefa porque eles não conseguem lidar com o caso. Eles começam a ouvir uma pessoa que chega a um centro espírita e começa então a desabafar com o atendente, e o atendente depois vai desabafar com o outro porque ele não suportou carregar isso. Casos em que pessoas falam assim, olha, eu preciso mudar de tarefa porque eu não consigo trabalhar aqui. Num simples, entre aspas, num simples atendimento fraterno. Imaginemos trabalhar numa instituição com essa gravidade. Valderes colocou neles tem o apoio de Maria, né, espírito muito poderoso, né, oremos sempre, porque eles precisam muito. Porque a gente vê assim, eles trabalham lá, eles cuidam das pessoas. Nós nem imaginamos o tamanho da tarefa que eles têm que realizar. Né? Pois é, começa com o André Luiz. Né? Para a gente poder finalizar, pessoal, seguimos, não obstante, visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. Aqui é só para a gente poder finalizar esse parágrafo, que já vai ser a introdução para o nosso próximo encontro, que a gente já termina por aqui, quando ele fala exatamente sobre, né, todo o trabalho que é feito com esses cocainômanos, como ele chamou, que a gente pode chamar também de toxicômanos. Né? Depois, então, eles seguiram, né, para visitar os gabinetes médicos do interior do edifício. De passagem, porém, irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias, onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação,
atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Aqui a gente vai entrar então no nosso estudo em espíritos de uma outra categoria, né, vivenciando ali, né, outros tipos de problemas. Saímos então dos tóxicos e entramos agora no desregramento da sexualidade, né, que também levaram pessoas a esse tipo de situação bastante perturbadora também. Então aqui, pessoal, só para a gente poder lembrar, né, fazendo aqui uma contextualização de tudo isso que a gente vem estudando, Camilo e os demais colegas, né, de internação no hospital lá dos Servos de Maria, como suicidas que eram, eles então estavam recebendo alta do hospital, porque já conseguiram após 3 anos de terapia. Eles ficaram 3 anos lá, passando por terapias fluídicas para reorganização fluídica dos seus corpos perispirituais e também de um trabalho psíquico-moral, para também trabalharem, né, as situações que os levaram ao suicídio. Estavam em condições de receber alta para começarem a realizar outras tarefas no plano espiritual, assim como também estavam em condições de vir ao mundo material, rever suas famílias, rever ali, né, todo o grupo que eles deixaram aqui quando eles cometeram o suicídio. Antes deles entrarem, então, nessas novas tarefas e terem essa liberdade de sair do hospital, eles estavam realizando um estágio, passando por vários departamentos daquela colônia, para conhecerem exatamente todos os tipos de espíritos, os tipos de trabalho que eles estavam fazendo. Então eles estavam ali vivenciando exatamente aquele estágio final, para conhecerem a realidade desse universo dos suicidas, antes de se emanciparem daquela instituição e começarem a realizar as tarefas que eles tinham competência e capacidade para vivenciarem. Então já passaram pela torre de vigia, que era aquele ambiente mais grave, onde ali espíritos extremamente agressivos estavam aprisionados. Passamos agora pelo manicômio, vendo ali aqueles espíritos naquele grau de loucura, devido ao ato que praticaram, mas principalmente pelas causas desse ato, e depois eles vão vivendo, então, passando por outros setores da colônia. Então, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Nós paramos aqui então na página 157, que vai então apresentar para nós aqui essa enfermaria com esses espíritos, com essas lesões provocadas pela lesões de caráter sexual provocadas pelo comportamento que eles tinham aqui quando encarnados. Certamente espíritos